Eu saúdo todas as pessoas que vão assistir a esta gravação e, sobretudo, quero agradecer, louvar a iniciativa da Faculdade de Letras e da Faculdade de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra, da realização deste primeiro seminário da formação de professores, supervisão pedagógica, desafios e potencialidades na formação inicial de professores. Agradeço o convite que me fizeram e gostava de explicar o título que escolhi para esta minha intervenção. Designei-a por Supervisão Pedagógica em Contexto. E porquê? Porque para se compreenderem bem os fenómenos, nós temos que os colocar em contexto. E eu queria chamar a atenção para dois contextos. Por um lado, o contexto legislativo e, por outro lado, o meu contexto. Se pensarmos no contexto legislativo, não vou aqui avançar muito, falar muito sobre isso, porque vocês o conhecem, vou só relembrá-lo. Portanto, esta situação de prática pedagógica supervisionada integra-se no Decreto-Lei 79 de 2014, de 14 de maio, em que, talvez pela primeira vez na legislação portuguesa, se faz uma referência tão explícita à prática pedagógica supervisionada. Estamos no contexto de um mestrado profissionalizante, em que os alunos, os estudantes deste mestrado vão ser colocados em grupo, em parceria, em escolas, numa parceria interinstitucional, e este aspecto para mim é muito importante e abordá-lo mais no final, e eles têm que realizar a prática, que implica observação, implica experimentação, implica avaliação, e terão no final de fazer um relatório um relatório final que, na minha opinião, poderá ser um momento extraordinariamente enriquecedor de sistematização dos conhecimentos. Todo este processo é feito sob a orientação de um supervisor da instituição da universidade e um orientador da escola, um professor cooperante. Por uma questão de simplificação, chamarei no futuro sempre supervisor, aos dois. Relativamente ao meu contexto, eu gostava de vos dizer que eu tenho várias experiências de prática pedagógica supervisionada. Primeiro, eu própria fiz uma prática pedagógica, fiz um estágio que na altura se chamava assim, com um supervisor muitíssimo bom, muitíssimo exigente, graças a Deus, e com um grupo de 8 colegas, nós éramos 9. Depois, mais tarde, fui orientadora de estágios no ensino secundário, fui supervisora de estágios no ensino básico e secundário, quando já era professora na universidade. Investiguei sobre supervisão, ainda continuo a investigar, embora já aposentada. Fui professora de supervisão e não quero deixar de referir também o facto de, tendo sido vice-reitora e até reitora na Universidade de Aveiro, isso deu uma dimensão da gestão e a importância da supervisão também e a importância da supervisão institucional. Portanto, abriu-me depois mais horizontes. Além disso, sou autora de livros e artigos sobre supervisão, mas sobre esses não vou falar. Ora bem, vamos pensar um pouco o que é a prática pedagógica supervisionada. É um contexto de aprendizagem e desenvolvimento. É assim que eu gosto de a conceber. Uma aprendizagem experienciada, baseada em atividades que se realizam na escola, primordialmente na sala de aula, mas não só, os participantes, para além dos orientadores, são estudantes pré-profissionais a entrarem no mundo de trabalho, que é um mundo para eles, neste momento, ainda só aparentemente conhecido,
E, portanto, eles vão experienciar a novidade, vão experienciar a complexidade, vão passar da teoria à prática, e vai ser um choque grande, geralmente, vão aprender a lidar com receios e ansiedades. Poderemos dizer, então, que é um processo orientado, que favorece o contacto do estudante com a ação profissional contextualizada, na sua previsibilidade e na sua imprevisibilidade. E estamos aqui perante um processo de socialização. Favorece também a mobilização integrada de diferentes saberes, ou seja, a passagem do conhecimento ou dos conhecimentos à competência ou às competências, ou seja, ter a percepção do valor do conhecimento para uma atuação profissional. E tudo isto é feito sobre o olhar e a orientação de outros colegas, de outras pessoas, os colegas, os orientadores e também os alunos. Não se esqueçam que os alunos nos dão a nós muita informação sobre a nossa atuação. No slide que se pode ver, intitulado Supervisão, Processo de Acompanhamento, e eu gostava de fazer aqui o seguinte comentário. A supervisão é um processo de acompanhamento orientado. É sim, senhor. E foca sobre quê? Algumas pessoas põem o foco nas pessoas que estão lá no slide do lado direito. Eu ponho o foco na atividade. É um processo orientado que se foca na atividade, só que essa atividade é exercida por pessoas. E é preciso terem atenção a isso. É exercida num contexto que é preciso nós percebermos e atendermos. E num tempo. Por exemplo, ser estagiária hoje, ou estar a fazer prática pedagógica hoje, é completamente diferente do estágio que eu fiz nos anos 70. A própria filosofia de estágio, como veremos mais à frente, é hoje diferente. O contexto é também extremamente importante, porque também é diferente dar uma aula às 8 da manhã de segunda-feira ou dar uma aula ao fim da tarde de sexta-feira. É diferente dar uma aula numa turma de alunos interdisciplinados ou dar uma aula numa turma de alunos quietinhos. Quietinhos não quer dizer que não sejam interessados, motivados, mas que não sejam indisciplinados. Voltando aí a comentar a questão da atividade e das pessoas, como sabem, por vezes é traumatizante ter que dizer, traumatizante para os orientadores e para os supervisados, ter que dizer que algo não correu bem. Porém, se nós não centrarmos muito a nossa palavra, a nossa reflexão sobre as pessoas, mas a centrarmos mais sobre o que aconteceu, sobre a atividade, então é muito mais fácil, é muito mais interessante até do ponto de vista do conhecimento, fazer esta ligação atividade realizada por pessoas, mas centrar a nossa focagem na atividade devidamente contextualizada. No slide seguinte, supervisão, duas abordagens, eu gostava de comentar, e isto é de uma forma muito sistematizada, duas abordagens que se contrapõem e que coexistem, embora a preferência hoje em dia vá para a segunda. Elas são baseadas numa série de cenários que existem de supervisão. Eu, aliás, escrevi sobre isso no livro que publiquei em 1987 sobre supervisão, com José Tavares, mas não vamos entrar no pormenor desses vários cenários. Eu condensei isto em duas abordagens fundamentais. Do lado esquerdo do cenário é a abordagem que normalmente se designa por modelo hierárquico e do lado direito o modelo democrático. Ora, o modelo hierárquico, como eu dizia, hoje em dia está a ser, felizmente, bastante substituído pelo modelo democrático,
apresenta uma perspectiva técnico-normativa. Aquela ideia de que vamos colocar os pré-profissionais junto de um profissional muito competente, que será o modelo e que diz como é que se ensina, que diz, ou melhor, que diz e demonstra como é que se ensina. E, portanto, há aí uma ideia de replicação de modelos, modelos bons. Hoje em dia também já não acreditamos em que haja modelos bons, há melhores ou piores, mas sobretudo têm que ser contextualizados. E isso estava associada a esta abordagem hierárquica, estava associada a um poder autoritário, formal, o poder do supervisor. Super era a parte da palavra mais acentuada, hoje em dia acentua-se mais visão, e que tinha um certo ar de ritualismo ou paternalismo. Paternalismo, para mim, acaba por ser uma forma de poder camuflado e refiro-me àquelas situações em que os supervisores super protegiam os seus estagiários. Por outro lado, no modelo democrático, há uma perspectiva de desenvolvimento, há uma perspectiva de acreditar que as pessoas têm em si determinados poderes e capacidades que é preciso desenvolvê-los através da orientação, do apoio e do desafio. Eu, em termos supervisivos e na minha prática supervisiva, para mim havia sempre duas palavras ou duas atitudes importantíssimas. Por um lado, desafiar, colocar desafios grandes às pessoas, mas por outro lado, estar atenta para saber apoiar no momento necessário. Este modelo situa-se numa perspectiva crítico-emancipatória, numa perspectiva de que o estagiário, o pré-profissional, quando depois for professor, tem capacidades para emancipou-se, ou até certo ponto emancipou-se, tem capacidades críticas para continuar a desenvolver-se por si, sem a necessidade de supervisores. E também se baseia muito numa autenticidade e numa colegialidade, ou seja, numa colaboração entre os professores. Dentro deste cenário democrático, eu tenho, desta abordagem democrática, eu tenho uma particular predileção pelo cenário crítico-reflexivo. E o crítico-reflexivo, clínico-reflexivo. Clínico porquê? Clínico porque, numa determinada altura nos Estados Unidos, desenvolveu-se a ideia, a abordagem da supervisão clínica. A clínica era a sala de aula e era aí que se faziam as observações, as experimentações, as reflexões. Eu concordo com isso e acho que este cenário é um processo de formação que combina a ação, a experimentação, a observação e a reflexão sobre a ação. E também eu tenho sido uma grande defensora das abordagens reflexivas, que vêm, sobretudo, de Shan, com a sua noção de epistemologia da prática, ou seja, a construção do conhecimento a partir da prática. Então, aí o que acontece é que os supervisores, eles são mais experientes, eles orientam, estimulam, apoiam, avaliam, os supervisores também têm que avaliar, ajudam os estagiários a compreenderem as situações e tornam a pôr a tónica na compreensão e a agirem em situação, mas também a sistematizarem o conhecimento que resulta da interação entre a ação e o pensamento. No próximo slide, a minha mensagem é a seguinte. A supervisão vertical, ou seja, entre supervisor e professor em formação, é importante. A supervisão horizontal, ou seja, entre o professor em formação e os seus pares, é importante. Mas nada será tão importante
quanto à autossupervisão que cada um de nós é capaz de desenvolver e que nos acompanha ao longo da vida. Gostaria agora de chamar um pouco a atenção para o papel dos estudantes. Eu acho que temos andado a chamar muita atenção para o papel dos supervisores, já lá vou também, mas eu acho que também é importante chamar a atenção para o papel dos estudantes. Os estudantes estão num processo de inserção e responsabilização progressiva na vida profissional. Aquilo a que eu chamei, um pouco mais atrás, a socialização. Portanto, eles têm que estar atentos às competências que desenvolvem. Têm que se dar conta de que também é preciso adquirir algumas rotinas, sem deixar de ter em conta a importância da inovação. E é bom que se deem também conta de que estão a desenvolver novos conhecimentos e que é importante sistematizá-los. Numa perspectiva de autossupervisão, como falei, eles têm que desenvolver a sua capacidade de avaliar os seus saberes, também os seus não saberes, aquilo que ainda não sabem, as capacidades e as atitudes. Portanto, autossupervisão baseada num autoconhecimento e numa autorregulação. E isso deve ser feito. Nós aprendemos por nós, conosco, mas também com os outros. Portanto, tudo isso deve ser feito num processo de interação e de colaboração. Sabendo que é importante compreender a realidade e, portanto, aprender a fazer leituras compreensivas da realidade, ou seja, aprender a observar, aprender a analisar, aprender a interpretar, aprender a questionar e aprender a sistematizar. Falando agora do papel dos orientadores. Os orientadores são, na minha opinião, devem ser, na minha opinião, facilitadores e incentivadores da inserção na vida profissional. Eles não devem ser modelos, mas devem ser referentes. É diferente. Modelo é, eu estou aqui, faz o que eu fiz. Referente é alguém para quem se olha porque tem aspectos interessantes. São mediadores entre o saber e o saber fazer. São avaliadores e promotores das capacidades e dos saberes. O que implica uma relação e uma atitude profissional, uma relação interpessoal de ajuda, estimulante, isto é, formativa. Agora vou apresentar-vos uma sistematização. Eu já falei em sistematização várias vezes. Eu gosto muito de fazer sistematizações e tenho plena consciência de que só conheço verdadeiramente um assunto quando eu sou capaz de o sistematizar. E, portanto, trago-vos aqui, no fundo eu fiz um slide, mas como o slide tem muita informação, eu vou apresentá-lo em 3 partes e depois é que eu apresento completo. Ora bem, na primeira parte, nós podemos ver que a supervisão é um processo interpessoal, portanto, implica ligações e interações entre as pessoas, e este aspecto interpessoal da supervisão é fundamental, e tendo em atenção este aspecto, muitos dos problemas que por vezes surgem poderiam não surgir. Portanto, é um processo interpessoal que visa orientar e monitorizar o quê? A atividade realizada por pessoas em determinados contextos e num tempo, que é o tempo daquela altura, pessoal e da sociedade. E esse processo processo interpessoal de orientação e monitorização é feito através de determinadas estratégias. Exemplificação,
questionamento, observação, diálogo, feedback é importantíssimo nas atividades de supervisão, confronto entre ideias, mas um confronto positivo, um confronto feito de tal maneira que de lá saia algo, reflexão, sistematização e conceptualização. Eu acho que não preciso de explicar nenhum destes conceitos, precisam de os trabalhar na prática. E tudo isso feito num ambiente formativo e estimulante, centrado nas possibilidades de desenvolvimento de cada um. Daí aquele cenário democrático em que eu dizia que é uma perspectiva crítico-emancipatória. Neste slide aparece o slide compósito, portanto, das 3 partes que eu apresentei, mas aparece mais alguma coisa do lado direito. O processo de supervisão tem uma intencionalidade. Neste caso concreto, em que estamos a falar, é uma iniciação à profissão. E eu coloquei aqui algumas perguntas que os supervisionados podem colocar-se no seu processo de aprendizagem e de desenvolvimento. Poderia colocar muitas outras, é só exemplificativo. Quem sou eu? O que é que eu quero? Quero ser professora, com certeza, mas ainda não tive a experiência da prática. Será que com a experiência da prática ainda quero ser professora? O que é que eu sei? O que é que eu não sei? Como é que eu interajo com os alunos? Qual é o impacto da minha mediação? Como é que eu posso aprender e desenvolver-me? Eu devia ter posto aí umas reticências para saberem que podem acrescentar aí muitas outras perguntas. Finalmente, gostaria de considerar as relações interinstitucionais. Eu acho que elas são fundamentais e acho que no contexto do decreto agora em vigor, elas têm que ser trabalhadas e nós temos que construir conhecimento sobre a natureza desse partenariado. E trouxe como inspiração um slide com uma figura, uma fotografia, uma figura e um quadro, digamos assim. A figura são 2 dinossauros a beijarem-se. A fotografia, são 2 dinossauros a beijarem-se. Ela é real e encontra-se na fronteira, numa das fronteiras da China. Não me lembro agora exatamente qual é, mas se forem ver à internet está lá. E porquê é que eu a trouxe? Porque eu acho que há fronteiras, podem ser mais altas ou mais baixas, mas ainda há fronteiras entre o mundo da universidade e o mundo das escolas. E essas fronteiras têm que ser derrubadas e o beijo dos dinossauros tem que passar a fazer parte do partenariado. Do lado direito do slide, há a figura da rede, é um partenariado em rede, com as escolas e, na minha opinião, esse partenariado em rede, sem fronteiras, permite que, e agora vamos à figura do lado esquerdo, permite que o mundo da universidade continue a ter a sua identidade, o mundo das escolas continua a ter a sua identidade, mas se cria um mundo que é a intersecção dos dois e que está aí expresso no meio. E que esse mundo, que é um mundo de prática, mas que eu gostaria que fosse um mundo de construção de conhecimento sobre a prática pedagógica supervisionada, implica que as 2 instituições, ou a instituição a universidade e a sua rede de escolas, tenham um objetivo comum ou comumente assumido, sejam capazes de desenvolver
uma cultura de formação partilhada e tenham um conhecimento mútuo, se sintam livres para questionarem ideias e práticas, tenham canais de comunicação permanentemente abertos, sejam capazes de fazer a avaliação conjunta de processos e resultados e tenham consciência da possibilidade e do valor da coaprendizagem interinstitucional. Eu sei que isto dava para uma sessão. Estou disponível para trabalhar convosco estas ideias, mas gostava que realmente refletissem sobre elas. Como mandamento final, eu deixo-vos um pensamento de Miyakoto. Miyakoto escreveu: a viagem não começa quando se percorrem percursos, mas quando se atravessam as nossas fronteiras interiores. E eu acrescentaria: e se ajuda a derrubar as fronteiras exteriores. Estou-me a referir, obviamente, às fronteiras que ainda existem entre instituições. Mas deixo-vos também um desafio. O desafio de estabelecerem a mediação entre o meu pensamento que aqui vos deixei e a vossa realidade que só vocês conhecem. O que deve ser a prática pedagógica supervisionada. O que pode ser a prática pedagógica supervisionada. Será que vão ser capazes de construir conhecimento sobre a prática pedagógica supervisionada? Talvez exatamente a partir destas duas questões? Eu creio que serão. Força!